Vamos permanecer em Brasília porque o Senado aprovou o texto base do projeto que regulamenta as emendas parlamentares. De volta conosco, a Aline Becht tem todos os detalhes, uma situação extremamente polêmica aí. A tramitação era orçamento secreto, emendas PIX. Como é que ficou agora essa questão, Aline? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Exatamente, é uma situação bem polêmica. Foi aprovado ontem esse texto base pelo Senado Federal. Foi aprovado com 46 votos a favor e 18 contra. Esse texto precisava de 41 votos para ser aprovado por parte dos senadores. Ainda há 4 destaques a serem votados pelos senadores. Esses destaques, eles devem ser analisados na próxima segunda-feira, dia 18, né? Esses destaques são sugestões de modificação do texto que foram pontuados ali por parlamentares. Houve modificações no texto que veio da Câmara para o Senado, né? Então, após a votação destes destaques, o texto retornará para a análise da Câmara dos Deputados. E entre as principais mudanças feitas pelo relator no Senado Federal, o senador Ângelo Coronel, essa proposta, ela tem a possibilidade, né, de bloqueio dessas emendas parlamentares caso o governo federal precise fazer cortes de gastos em função do aumento das despesas do governo. Isso foi um pedido, foi uma principal mudança no texto e foi um pedido por parte do governo federal na semana passada, quando o senador encontrou com o presidente Lula. Esse texto original do deputado Rubens Pereira Júnior já previa uma análise disso, né, desse bloqueio das emendas caso o governo precisasse, mas não ficou definido, porque o relator na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, acabou retirando essa parte do texto. Mas, em contrapartida, Elmar colocou uma condição de que, caso fosse realmente bloqueada essas emendas, caso o governo precise fazer o corte de gastos, quais emendas serão bloqueadas, né, no caso. Mas isso não ficou decidido nem no texto aprovado pela Câmara e nem agora por parte do Senado Federal. Mas, de um modo geral, essa proposta prevê que o Executivo publique até o dia 30 de setembro de cada ano as políticas públicas que deverão ser contempladas pelas emendas parlamentares no ano seguinte. Então, já deverá ter essa previsão aí no orçamento de cada ano. As emendas PIX, elas serão realizadas, fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Já as emendas de bancadas só poderão ser destinadas para investimentos estruturantes, como obras inacabadas, e aí cada estado terá direito a 8 emendas. Já as emendas de comissão não têm um valor definido, mas ficou decidido no texto que as comissões, elas poderão indicar essas emendas para os respectivos temas das comissões, né? Então, a Comissão de Educação vai destinar aquele valor ali para a área da educação do município. A gente segue por aqui acompanhando essa repercussão toda das emendas parlamentares, que deve continuar pela semana que vem. Como eu disse, os parlamentares têm pressa de aprovação porque buscam uma solução, apresentar uma solução ao Supremo Tribunal Federal mediante ao que está sendo imposto, mediante ao bloqueio que já perdura aí desde agosto deste ano. Volto com vocês. Aline Becht, daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Retorna agora o Cristiano Vilela. Vilela, o fato é o seguinte, né? Não existe vácuo de poder, né? E o Congresso avançou desde ali do Eduardo Cunha, se a gente imaginar. A gente falava há pouco que hoje, por exemplo, o PT de Lula faz a presidência, mas não faz a presidente da Câmara, do Senado. Isso mudou muito. E o Centrão foi tomando poder e hoje, você acredita que, de fato, prerrogativas do Executivo, ou seja, da presidência, foram transferidas aí para o Poder Legislativo, a Câmara, o Senado? Há uma reclamação muito grande hoje até do presidente Lula que o orçamento praticamente não é dele mais, Vilela. A força das emendas, Matos, ela é uma forma de demonstrar isso. O volume que é pago em emendas parlamentares, ele é uma subversão total dos papéis
do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo. Quem tem que definir os gastos, apontar onde serão feitos esses gastos, a análise, a avaliação de onde é melhor gastar, é justamente o Executivo. O Legislativo ele tem um papel de fiscalização e não um papel de indicação política. Isso, no entanto, nos últimos anos se avolumou bastante, especialmente por conta dessa preponderância, dessa força política que o Legislativo assumiu nos últimos tempos, e fica demonstrado, fica patente nesse projeto que foi aprovado, pelo menos o texto base foi aprovado no Senado Federal, que, na verdade, ele acaba fazendo uma maquiagem no cenário atual, não faz grandes mudanças, e eu não tenho dúvida que esse projeto não passará na forma que está dentro do acordo que tem sido pactuado entre as partes junto ao Poder Judiciário. Até porque o Poder Judiciário, sob relatoria do ministro Flávio Dino, já tem se posicionado claramente no sentido de que não dá para se manter uma estrutura, especialmente uma estrutura tão grandiosa do uso de emendas parlamentares como essa, sem a devida transparência, sem o atendimento de preceitos que são fundamentais para a organização do Estado brasileiro. Então, a gente vai falar ainda há muito tempo, viu, Matos, sobre esse tema das emendas parlamentares que não vão sair do noticiário, não.